Então, meu nome é Andréa Higino, eu sou artista visual e professora, arte educadora. E eu acho importante falar isso porque o meu trabalho, a minha pesquisa artística, ela está caminhando nesse limiar entre a minha prática de artista e a minha prática como professora e como educadora, nas instituições que eu passei, instituições formais e informais de educação, dando aula desde crianças a adultos, idosos. E meu trabalho que está participando... primeiramente, gostaria de agradecer ao cuidado da equipe, da equipe da galeria, da Bianca como curadora, dedicação aí com um projeto que foi tão cuidadosamente realizado, e eu estou muito feliz de participar, de ver amigos queridos participando também. É uma oportunidade de ocupar um espaço de visibilidade dentro da cena artística, e para a gente isso é muito importante. Os artistas querem e almejam esses lugares, então para mim foi muito feliz poder participar dessa exposição. E os trabalhos que estão na exposição na Saravá são dois trabalhos da série Tábuas, Escreveu Não Leu, O Pau Comeu, e Verbo Carne. São trabalhos... A minha pesquisa ela tem uma ligação com a educação, com a minha prática enquanto professora, e eu venho lecionando há uns 10 anos, mais ou menos. Não, 10 anos não, há uns 7 anos. E durante esse período, a minha pesquisa tem sido atravessada pelos acontecimentos que a gente, enquanto professora da rede pública e de espaços não institucionais, ONGs e espaços que atendem as comunidades, a gente tem visto, tem sido atravessado pelas questões, primeiro, da violência e, segundo, da fome. Foram duas coisas que, durante a minha prática enquanto professora, eu vi cruzando o meu dia a dia dentro da sala de aula. E eu trago muito essas questões sobre a violência, também sobre a desobediência. E nessa última série, eu quis falar dessa questão mais urgente, não, mais recente, que a gente vive. Foi muito baseado nessa experiência da pandemia também, quando eu comecei a vivenciar e perceber o problema que foi o fechamento das escolas, não só para a educação, no que tange a educação, mas também no que tange a alimentação. Porque as escolas fechadas, para muita gente, significou o fim das refeições. Com as escolas fechadas, muitas crianças não tiveram como realizar as refeições mais importantes do dia, que eram servidas na escola. E como isso foi o primeiro alerta de fome, assim, logo no início da pandemia, ver essas notícias das escolas, como isso ia ser trabalhado, como as instituições de ensino iam lidar com isso, ia distribuir cartão para os alunos e tudo mais. E aí eu estava pensando sobre isso, quando eu fiz esse trabalho que tem as palavras verbo e carne gravadas, pensar essa relação de educação com alimentação, e ver e viver ali as crianças nessa questão de alimentação, como isso implica em aprender no ensino, como a gente não consegue ensinar um corpo que está em inanição. Então, eu quis trabalhar essas questões mais fundamentais de uma sociedade, tanto com o direito à educação, quanto o direito à alimentação, e o direito à moradia, e o direito a todas essas coisas, como todos eles como
princípios básicos, sabe, de humanidade, que todo mundo, direitos civis. Eu acho que também falar de educação eu acabo tocando em outros direitos civis que a gente não está tendo, a gente não está recebendo e que a nossa sociedade está sendo falha nesse sentido. Então, acho que os meus trabalhos têm muito a ver com essa vivência dentro da sala de aula. E é isso, assim, não vou me prolongar muito mais. Basicamente sobre isso, que essas questões que estão me remexendo aqui no momento e nesse Brasil, né? É isso, e obrigada pela oportunidade de falar. Obrigada, Andréia, muito obrigada. Vou passar a palavra para a Dandara, e depois a gente, no final das apresentações, a gente volta para fazer tipo uma mesa redonda mesmo e discutir os trabalhos. Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer muito a Bianca, a Anitta, toda a organização e dedicação. Queria pedir desculpas já caso a neném chore, enfim, eu tive neném há menos de um mês, então ela tá bem sensívelzinha ainda, e, enfim, tô aqui. Eu sou Dandara, eu sou natural de Florianópolis, e eu desenvolvo investigações na área da arte contemporânea, do design, das mídias digitais. Eu acho que o meu trabalho busca sempre estabelecer uma relação entre as minhas práticas criativas, enfim, os meios digitais. Sou bastante inspirada por ficção científica, ideias tiradas de conceitos de tecnologia e, enfim, eu acho que o meu trabalho destaca muito outras formas de inteligência, promove ideias em torno de simbiose, de comunicação entre espécies, e, enfim, para a exposição da Anitta, eu criei um trabalho novo que chama Filtro dos Sonhos, que é um trabalho que foi produzido especialmente para ser exposto no Projeto Gás, né? Então, foi bem corrida, porque eu estava praticamente tendo a neném, mas foi muito legal, achei que foi muito especial, porque as coisas se juntaram muito, assim, na minha mente. O trabalho é uma continuação de uma série que eu iniciei em 2018, numa residência artística que eu fiz, chamada Caiçá, que é no litoral aqui de São Paulo, e, enfim, eu formei uma espécie de narrativa visual que vem desde lá, né, e que acontece por meio da materialidade do trabalho, de estruturas remendadas, bem pequenininhas, que vão criando uma malha, né, e elas são expostas de diferentes maneiras. Acho que o trabalho fala muito sobre multiplicação, regeneração, e, sobretudo, acho que significa um processo de transformação das coisas que existem, né. Ele também tem uma camada de... Enfim, é difícil de explicar assim muito rápido, né? Porque cada um tem uma profundidade do seu trabalho, né? Que para falar assim em 5 minutos é muito difícil. Mas ele também tem umas impressões de imagens que são formadas por meio digital, com uma espécie de inteligência artificial. Então, a minha prática tem muito também esse lugar de tirar algo do digital e tangibilizar isso no material. E, enfim, não sei se vocês viram, mas tem umas impressões lá desse sistema artificial, né? E, enfim, gente, acho que é meio que isso. Eu tô meio aqui, assim, preocupada dela começar a chorar, então eu tô um pouquinho nervosa. Mas acho que é isso. Agradeço muito a Anitta, agradeço muito a Bianca. E, enfim, foi um grande prazer poder expor aí com vocês. Só tenho a agradecer. Obrigada, gente.
Obrigada, Dandara, pela sua apresentação. Vou passar a palavra para a Liana. Oi, gente, muito prazer. É um prazer ainda maior falar depois de Dandara, e Andréia também, mas né, ver esse corpo em simbiose, né, esses dois corpos que ainda são um, é muito emocionante, assim, até porque eu acho que o meu trabalho também carrega isso. Então, assim, também me emociono aqui em escutar vocês. Quero agradecer também pela oportunidade de estar nesse grupo tão diverso, né, e rico, pessoas que eu não conhecia, pessoas que são muito queridas, e espero que seja o início de um movimento de encontrar com vocês mais, então, muito prazer. Eu acho que eu queria aproveitar essa oportunidade para trazer outras camadas desse projeto, né, desse trabalho, só para vocês identificarem qual é. O meu trabalho é uma instalação de esculturas de cerâmica, suspensas por suportes diversos, mas que alguns trazem elementos da natureza, num chão de terra preto. E, bom, esse trabalho ele se iniciou em 2019, numa residência artística em Terra Una, na Serra da Mantiqueira, e ele começou o que eu tenho pesquisado desde então, são gestos de contato corpo-matéria, né? O que significa isso? É uma vontade de fazer, de gerar esculturas e materialidades de um contato direto entre o corpo e a matéria, entendendo os dois como corpos, né? Os dois como sujeitos. Então, nesse trabalho, o que acontece, né? Eu convidei mulheres e também participei de ações performáticas, onde eu entreguei um ovo de argila oco para cada uma delas, cada uma de nós, ainda úmido. E aí pedia para elas ficarem em posição fetal e centralizarem esse ovo na pelvis e construir essa forma junto com a argila, né, junto com esse ovo. A gente escolheu lugares dentro da floresta de Terra Una, onde daria a sensação de um certo útero, né? Então, eram fendas e buracos na terra, e onde essas ações aconteceram. Existe um vídeo também, que faz parte do trabalho, que, se der tempo, de repente, eu posso tentar mostrar no final. Mas tem essa sensação, né, do barro ver a pele, e existe uma respiração feita junto, né, a respiração da argila junto com a respiração da mulher, essas temperaturas irem se equilibrando a ponto de se contrair, se transformar, rasgar e romper, e aí nesse momento que existia um rompimento do ovo, era o momento onde a performance terminava, e aquela peça estaria formada, né? E aí, depois disso, essas peças entram na terra de novo, para uma queima primitiva, que entra em contato direto com o fogo. Então, existem marcas desse tipo de queima na superfície, né, da cerâmica. Então, tem essa intenção, né, de uma forma construída em parceria, uma forma que não tem exatamente uma intenção de como que vai ficar, né, uma forma desconhecida, que traz o corpo, né, o corpo está marcado ali, o corpo também está marcado, mas não é a representação do corpo. Então, eu acho que essas são, assim, as intenções principais, assim, do trabalho. E é isso, eu vou ficar por aqui para não ficar longo. Obrigada, Liana. Agora vamos para o Antônio. Opa, muito bem, Antônio galera. Tibiriçá. Eu sou o Antônio Tibiriçá. Acho que o nome está escrito Antônio Pedro, eu também Antônio Pedro. Então, meu trabalho que eu botei no Saravá é a Torre a Granel, que é uma torre com 52 pinturas. Meu trabalho ele se desenvolve a partir da pintura.
E é uma pintura tridimensional que se expande pelo espaço. Aí, dessa forma, todas as 52 pinturas elas foram pintadas individualmente, estão assinadas também como pinturas. Mas eu acho legal que ninguém consegue ver nenhuma pintura como um todo. Tem mais de 2 metros de altura. Acho que o maior homem do mundo conseguiria ver a pintura do topo, mas é difícil. E elas juntas acabam virando uma pintura por si só. Eu chamei de Torre a Granel, que também é como se fosse uma crítica às pinturas serem, em vez de ser uma expressão artística, às vezes é só um produto, de certa forma. E elas ficarem expostas como o varejo expõe produtos, de fato. E é como se fosse um combo de pintura, que se quiser você leva tudo, mas você só vai poder ver se levar tudo. E também, tipo, eu acho que uma outra camada interessante é que a minha pintura ela é bem expressiva e eu vou, conforme for, tem muitos planos. Eu vou meio que por fetiches de pintura. Uma pintura bem prazerosa de se fazer. Muitas vezes fala quase que uma confeitaria de pintura. E eu tenho muitos acúmulos de coisas, de coleções que eu guardei na minha infância. Desde cartas de jogos, tenho isqueiros guardados, coleção de selos, coleção de muita tralha. E eu me sinto um acumulador, e também eu vejo que é um trabalho como se eu meio que devolvesse esse acúmulo. Bom, acho que foi bem sucinto, tá? Travou no final, Antônio. No final, que eu estava falando que eu tenho muitos acúmulos e coleções de infância, até de hoje em dia. Desde isqueiros, cartas de jogos, selos, moedas antigas, e que eu uso esses acúmulos de mecanismo disparador para a produção da minha pintura. Mas aí, ao mesmo tempo, esse trabalho ele serve como se eu devolvesse esse acúmulo para o mundo de outra forma. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. De nada, obrigado a vocês. Muito obrigado por ter a oportunidade de mostrar esse trabalho na Anitta. Fiquei muito feliz. Que bom. Nós também. Vou passar para o João Paulo. Oi, gente, boa noite. Queria também agradecer o espaço, né? Projeto bem cuidado, assim, bem curado, e pelo cuidado também, né? Da conversa entre os trabalhos e do diálogo. Muito além de uma seleção de trabalhos, eu acho que teve um diálogo cuidadoso. E não sei se vocês estão me ouvindo bem, né? A internet está meio ruim. Bom, vou tentar ser sucinto, exercer o poder de síntese, né? Eu queria só, para contextualizar, mostrar, porque como o meu trabalho, enfim, acho que eu não consigo compartilhar aqui. É um trabalho em vídeo, né? Eu acho que deixa eu ver se eu consigo. Foi. E eu acho que eu não estou autorizado. Enfim, vou falar sobre o trabalho e qualquer coisa eu mostro depois no final. Então, na exposição eu apresentei 2 trabalhos em vídeo. Eles fazem parte de uma pesquisa que eu iniciei em 2011, onde eu comecei a acompanhar as transformações que a cidade do Rio sofreu por conta das obras relacionadas às Olimpíadas, né? E, posteriormente, os efeitos disso sobre a questão da habitação na cidade, né? Desde os processos de gentrificação até a própria mudança na arquitetura mesmo, né? Como isso reverbera sobre o dia a dia de quem mora ou morava nesses lugares. Então, são 2 vídeos, um deles é o momento exato da implosão da perimetral, né? Para quem não é do Rio,
Era uma via que ligava basicamente a zona sul à zona norte do Rio. E eu pego esse momento exato e crio um looping disso, né? Na verdade, o vídeo em si ele tem poucos segundos, só que eu crio um looping de muitos minutos e levo essa repetição à exaustão. Eu achei muito cuidadosa, inclusive, a escolha da Bianca por mostrar isso. E pode soar meio chato, porque é algo que se repete por muito tempo. Mas a ideia do vídeo é realmente criar esse incômodo, né? E aí eu sincronizo esse looping ao som de uma pessoa com problema respiratório crônico respirando ofegantemente. Então, é a sincronia dessa cidade que, enfim, respira e agoniza com a respiração de uma pessoa também com problema respiratório. E o outro vídeo, que se chama Expulsão, que é um pouco mais recente, eu também pego o exato momento da implosão do prédio do IBGE, que ficava no Maracanã, enfim, servia como habitação para pessoas em situação de rua, né, pessoas sem teto, e durante o governo bastante questionável, inclusive, né, do prefeito Marcelo Crivella, ele criou toda uma campanha sensacionalista, inclusive ele fez a implosão desse prédio, ele realizou essa implosão, no dia que era no centenário da abolição da escravatura, né? Enfim, no aniversário, entre muitas aspas. E fez toda uma campanha em cima disso, e, enfim, como uma campanha publicitária do próprio mandato. E eu pego esse exato momento e sincronizo ao som, com o som dos batimentos do coração. Então, acho que, resumindo, né, tudo, esses trabalhos que fazem parte de uma série maior, eu tento criar uma metáfora, assim, uma analogia entre o corpo humano e o corpo urbano. Nesse caso, sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas são trabalhos que eu tenho desenvolvido por outras cidades, assim, de outros lugares, e, enfim, eles fazem parte também da minha pesquisa de mestrado que eu defendi no ano passado, que trata dessas questões, né, da habitação nas cidades contemporâneas e das ruínas também criadas, né, cidades que já nascem como ruínas. Bom, resumidamente é isso. Obrigado pelo espaço, Bianca e Anitta, e parabéns a todas as artistas, todos. Obrigada, João Paulo. Vou passar a palavra para o Igor. Certo. Olá, vocês me ouvem bem? Todo mundo me escuta bem? Certo, então boa tarde, boa noite a todo mundo. Eu sou Igor Rodrigues. Eu queria começar agradecendo a Bianca, a Anitta e a toda a equipe da galeria pela oportunidade de poder participar dessa exposição, né? De ter o meu trabalho inserido nesse espaço. Eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Eu estou apresentando o trabalho intitulado A Pele que Habito, que faz parte de uma série que se chama Me Olhe nos Olhos. E essa série é uma série autobiográfica, onde eu começo a pesquisar sobre como que uma pessoa negra ela vai se construir ou tentar construir a sua subjetividade dentro de uma sociedade racista e embranquecida, né? Eu sou formado em psicologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Apesar de não exercer a profissão de psicólogo, a psicologia ela tem uma forte importância dentro do meu trabalho, né? Então, a minha pesquisa ela gira em torno de teóricos da psicanálise, principalmente Franz Fanon e Neuza Santos Souza, né, que foram as duas pessoas que eu me baseei nos textos dele para poder criar essa série. E dentro desse texto, principalmente o texto Pele Negra, Máscaras Brancas, de Fanon, eu encontrei uma série de coisas relacionadas à construção de uma subjetividade, né, de uma tentativa de construir uma subjetividade negra. Como é que esse sujeito vai tentar se construir dentro dessa sociedade? Então, Fanon ele traz que existe uma falta de referência, talvez, das pessoas negras, porque toda a concepção de sujeito, de humano, é de uma pessoa branca. E eu me vi dentro desse texto, né, desses dois textos, porque fazendo terapia, eu comecei a me questionar sobre a minha própria negritude, né? O que é ser negro, afinal de contas, né? Como é que eu me vejo enquanto uma pessoa negra?
Então, quando eu pensei em fazer essa obra, A Pele que Habito, ela veio a partir dessa angústia, veio a partir desse sofrimento e dessa lacuna que eu tive ao longo da minha vida, né? Apesar de ser negro, de desde pequeno entender que eu era negro, eu nunca entendi de fato o que era ser negro. E é uma descoberta muito recente que eu tenho feito, né, diariamente. E então eu me dedico a essa pesquisa desde 2019, né, de tentar me entender principalmente. E quando eu pensei em criar essa obra Pele que Habito, né, a obra que é um quadro, é feito com pintura acrílica e carvão e espelhos, eu quis pensar justamente nessa dor, nesse sofrimento que é para mim, enquanto uma pessoa negra, viver em uma sociedade que tenta a todo custo me embranquecer ou me apagar de alguma forma. Então, a ideia era justamente cobrir toda essa imagem com algo branco. E eu escolhi cobrir com diferentes tipos de papel, eu escolhi papel seda, papel crepom, papel manteiga, porque são papéis brancos, mas eles não são opacos, né? Você consegue ver o que está através dele, né? E era justamente essa a ideia principal desse trabalho, né? Algo que está encoberto, mas que ao mesmo tempo se mostra, né? Como se a minha negritude ela nunca pudesse ser encoberta totalmente. E todo esse processo de embranquecimento, de algum modo, diz isso, né? Uma pessoa negra, no auge do seu sofrimento, de não conseguir lidar com a sua própria negritude por conta do racismo, ele vai buscar de alguma forma de tentar sobreviver dentro dessa sociedade. Infelizmente, uma das formas é tentar se embranquecer. Só que a sociedade não consegue legitimar isso, né? A negritude ela sempre vai falar mais alto. Então, esse fato de a gente poder ver o que está através daquilo que está encobrindo vem também com uma forma de impulsionar essa negritude, né? De deixar essa negritude sair, que ela vai estar sempre ali tentando existir de alguma forma, por mais que o racismo tente encobrir aquilo dali. E foi um processo muito doloroso porque eu não sabia se ia dar certo, né? Quando eu tive esse insight de cobrir o quadro, eu não sabia se eu ia conseguir fazer. E ao mesmo tempo que depois que eu fiz, eu tentei tirar. E aí quando eu tento tirar, eu falo muito sobre esse processo que eu estou vivendo atualmente de através da terapia, através das elaborações, através da minha própria pesquisa, né? Porque é uma pesquisa autobiográfica, mas ao mesmo tempo eu recorro a teóricos da psicanálise para tentar me entender em primeiro lugar. E eu percebo que esse processo de tentar se desfazer desse embranquecimento, de tentar se construir enquanto um sujeito negro, ele é muito doloroso porque a gente acaba mexendo em algumas coisas e que eu não sei exatamente o que é que eu posso tirar, o que é que eu tenho que deixar para poder sobreviver, porque afinal de contas eu cresci dessa forma, né? E aí quando eu vou tirar isso, o que é que eu vou pôr no lugar? E aí eu fico nesse vazio onde, à medida que eu vou tentando retirar essa coisa branca que me envolve, eu acabo de algum modo tirando parte de mim, e aí eu preciso lidar com isso também. Então, além dessa questão, né, do embranquecimento, eu trago também os olhos, né, feitos por espelhos que compõem toda a série Me Olhe nos Olhos, né? Toda a série ela tem obras com espelho nos olhos, porque eu queria falar justamente sobre como o olhar do outro ele acaba nos formando, né? E eu percebo que durante a minha vida o olhar do outro, as coisas que as pessoas elas foram me falando, eu fui assimilando aquilo como aquilo que eu era. E eu cheguei no momento onde eu começo a me perguntar se eu realmente sou aquilo que as pessoas me disseram, se eu me vejo daquela forma ou se eu posso me ver de uma outra forma. Então eu uso um pouco da metáfora que Lacan traz, né, sobre o estádio do espelho, quando a criança ela começa a diferenciar o que é o eu e o que é o outro, e nesse momento onde ela se vê diante do espelho, né, ela percebe que aquilo que ela está vendo é o eu, então ela não é o outro, ela é uma outra coisa. E eu uso esses espelhos para pensar que eu era talvez um reflexo do olhar do outro. E se o que eu vejo, na verdade, é o outro, e eu não consigo me ver, eu trago esses espelhos de modo quebrado para poder justamente marcar um ponto de interrupção dessa minha concepção, onde eu me vejo enquanto o outro, enquanto o que o outro diz que eu sou. E aí eu começo a pensar justamente sobre até que ponto eu sou realmente aquilo que os outros dizem, e até que ponto eu posso ser uma outra coisa para além do que aquilo que as pessoas falam. Então, toda essa pesquisa ela gira em torno dessa questão do olhar do outro, como o olhar do outro, principalmente voltada para a questão racial, ele me impactou, tem me impactado, e como que eu tento lidar com isso na minha vida atualmente. Então, é basicamente sobre isso que esse trabalho trata, e muito obrigado pelo espaço.
Igor, muito obrigada. Eu anotei algumas, eu estou anotando se eu já queria poder, que a gente pudesse já dialogar mais, conversar mais, debater, mas vamos priorizar as apresentações. Breno, Olá, boa tarde, espero que vocês estejam bem, diante de tudo isso, enfim. Gostaria de agradecer muito a Bianca e a Anitta pela oportunidade. Eu sou Breno, eu sou artista visual, sou nascido e criado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Atualmente eu vivo e trabalho também no Rio de Janeiro. Eu venho desenvolvendo trabalhos desde 2020, que tem como tema principal a minha experiência no território, na cidade. E aí, a partir disso, eu venho desenvolvendo narrativas, né? Que uma hora eu construo, outra hora eu desconstruo, reconstruo situações cotidianas vivenciadas por mim desde a infância. E aí eu uso principalmente o corpo, né? O corpo ele aparece no meu trabalho, ora como suporte, ora como objeto, para eu desenvolver meus trabalhos em foto performance em objeto. O trabalho que está participando da exposição Saravá se chama Viadinho na Laje, pertence também a uma série de trabalhos que se chama Viadinho, onde eu desenvolvo após uma série de ataques que eu sofri no final de 2020, ataques pela internet, onde pessoas criam um grupo de WhatsApp e começam a colocar minhas fotos e me insultar, e aí eu fui percebendo que a maioria das agressões estava relacionado à palavra viado. Eu lembro até de uma frase, né, que me falaram, na verdade eu tive acesso ao grupo, enfim, e aí um dos participantes do grupo falou assim, ele está fazendo o que ele é, um viado. A partir disso, eu acabei fazendo uma relação e indo pesquisando sobre o viado animal, e a palavra viado, né, o viado animal, ele é um ser que na época do acasalamento ele coloca o esperma no macho quando não tem a fêmea, ele também corre, enfim, e a palavra viado ela foi sendo desenvolvida também durante a ditadura militar, propriamente dita, que fizeram essas analogias, né, equivocadas, criando esse imaginário equivocado também. E aí, voltando ao grupo, eu percebi que a maioria das pessoas desse grupo, como eu sou nascida na favela do Cavalo de Aço, estavam envolvidas com tráfico, ou tinha parentes envolvidos com tráfico, então ficou um crime meio que não solucionado, assim, porque senão eu ia acabar me colocando em risco também, e toda a minha família. E aí, a partir disso, o viadinho, ele surge como uma afirmação de uma identidade, e ao mesmo tempo ele surge como um corpo irônico, um corpo que está ali para ser analisado, para ser julgado, é um corpo isento também, né? E por que não um corpo a ser incorporado também pelas pessoas? E aí eu parto do meu bairro Santíssimo para reforçar exatamente isso que eu passei. Eu vou tirando fotografias em ruas que eu vou ou que eu visito, e aí eu acabo criando essas narrativas também com o intuito de expandir esse olhar, né? Para dizer também que as minhas experiências elas também falam do mundo, e que de alguma forma eu venho buscando também dizer como é difícil legitimar as identidades, né? Como a cidade heteronormativa e opressora faz com que quando uma pessoa se assume uma identidade diferente da que eles querem, né, vire uma cidade selvagem, cheia de emboscadas, cheia de perigos e armadilhas também. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu acho que é isso. Breno, muito obrigada. Vou passar a palavra para o Estevão. Oi, meu nome é Estevão Parreiras. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque às vezes minha internet está meio ruim. Meu nome é Estevão Parreiras, eu sou artista visual, bacharel em artes visuais pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente faço mestrado em arte e cultura visual, também pela Universidade Federal de Goiás.
Sou natural de Pouso Alegre, Minas Gerais, sul de Minas, mas resido aí, acho que já desde a minha infância. E eu acho que meu desenho, ele é desse lugar que ele transita entre serra e cerrado. E eu, eu desenho que, como eu vejo o mundo, ele me toca de alguma maneira. E, e para materializar todas essas coisas, eu utilizo um desenho que ele é muitas vezes em grandes formatos e que eles vão tratar desses lugares afetivos, do, dos agradecimentos, das confissões, de uma religiosidade popular, muitas vezes, e uma presença dos caras, né? Eu desenho uns caras e esses caras, muitas vezes, eles são um corpo que eles não estão dentro desses padrões. Aparece muitas vezes cabeça de criança, corpo de adulto, ou corpo de criança, cabeça de adulto. E nessa série da exposição Saravá, eu coloquei 2 desenhos em grandes formatos. Um que se chama O Corpo que Você Escuta, que, na verdade, esses 2 desenhos, eles têm um diálogo, assim, que são desses 2 caras, tem também uma discussão sobre duplos e arquétipos, que são esses 2 caras, um escrito O Corpo que Você Escuta, que esses 2 carinhas, eles observam uma aparição de uma borboleta, e o outro está escrito esses 2 caras, um sentado e acariciando uma adaga de madeira, ou uma ponta de uma montanha, ou uma pedra, e está escrito Movimento das Baleias e Ascensão e Queda. E o meu desenho, ele trata desses lugares, muitas vezes um desenho feito como uma oferta, e como um desenho como um objeto de transcendência mística, assim, divina, religiosa, e, e um pensamento sobre desenho, né? Como o desenho pode atuar ao lado de uma pintura, como eu posso simular ou até falsear um desenho que possa parecer entalhado ou até com diálogo da gravura. E esse desenho, como ele pode estar em diálogo também com a escrita, mas uma escrita que ela não seja uma escrita que seja ilustrativa ou ela esteja retratando essa imagem desses 2 caras, mas que ela abra a janela de percepção de questionamento a partir da escrita e tem a janela de percepção de desenho, sabe? E como essas 2 coisas juntas, elas podem abrir uma nova janela de percepção do trabalho, sabe? E me interessa estar levantando essas dúvidas, sabe? Sobre o que eu estou lendo, o que eu estou vendo enquanto imagem, o que ele está oferecendo, como eu posso me ver nessas coisas, sabe? E eu acho que é isso. E também obrigado pela oportunidade, Anitta, Bianca, de estar compartilhando meu trabalho com vocês. Primeira vez que meu desenho pegou maresia. E obrigado, espero vê-los em breve. Não consegui colar por causa dessa onda de Omicron aí que teve na época. Mas é isso. Vamos conversar com vocês. Obrigada, Estevão. Vou passar a palavra para a Sandra. Oi, boa tarde. Meu nome é Sandra Sartori. Eu estou com um trabalho Garra no primeiro andar. E eu vou ler porque eu me perco muito, então não tem como. Antes eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar vendo todos aqui presentes, ver o rosto, que eu acho importante, e também o depoimento de cada um está sendo tão especial, assim, individualmente, que já está me enriquecendo bastante. Eu já estou gostando muito até aquilo que a gente está ouvindo. E também queria agradecer a oportunidade de estar nessa exposição da Anitta e da Bianca. Bom, então, vamos lá. Eu estou com esse trabalho, né, no primeiro andar, que eu já falei,
E muito nova, eu fui para a Alemanha estudar e trabalhar com arte lá. Por isso que eu acho que o meu trabalho tem essa mistura de arte contemporânea europeia e arte brasileira. O sentimento seria mais brasileiro e a técnica mais alemã. A questão de frente do meu trabalho, que é mais filosófica, né, já pelo texto, é a pintura conceitual, já que tem um questionamento do suporte. E o abstracionismo geométrico formalista, que é uma obra que não tem uma função aparente, ela existe por si mesma. Então, seriam essas colagens que eu faço de fragmentação de forma um todo. O rasgo e corte me interessam, pois essa fragmentação que eu acabei de falar é o que permanece. E na arte contemporânea, isso está muito presente, esses instantes fragmentos, como segundos de uma narrativa. Ou seja, eu vejo a arte contemporânea como fragmentos de um instante. E é isso que me interessa, né? As formas que eu crio depois dos rasgos e cortes, formando uma colagem, impulsionam uma atenção na força do sentimento que eu quero passar. E é aí que entra o Brasil na minha arte, esse olhar mais humano e emotivo, que eu pouco encontro lá fora. Nessa coletiva, o que eu observei é justamente esse olhar brasileiro em diferentes formas, tanto no tema do trabalho quanto no suporte. Isso foi o que mais me chamou a atenção. E aí vai um elogio à Bianca, e realmente eu achei a coletiva, é um grupo coeso nesse olhar brasileiro comum, na questão do suporte, da questão do artista. É isso. Obrigada. Oi, Sandra, muito obrigada pela sua apresentação, obrigada por você compartilhar um pouco mais da sua pesquisa. Vamos seguir para dar tempo de todo mundo fazer a sua apresentação e depois a gente conversa e troca um pouquinho mais. Espero que dê tempo dessa parte final. Thaís, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, eu sou Thaís Basílio. Gostaria de agradecer à equipe da galeria pelo espaço de interlocução. Muito bom ter a oportunidade de ouvir a fala dos outros artistas e perceber essas interseções entre as obras e um pouco também das reflexões que vocês trazem nelas. Bem, vou me apresentar. Eu sou Thaís Basílio, sou artista visual, sou arte educadora na rede pública de ensino e também sou pesquisadora em artes visuais. A minha pesquisa, a temática principal é a representação do corpo, mas a partir dessa temática eu investigo outros temas também, como gênero, raça e novas tecnologias e como esses temas eles se entrelaçam. Nessa exposição Saravá, eu participo com 2 obras, uma instalação e uma pintura. O meu meio principal de pesquisa é a pintura, mas a partir dessa pesquisa na pintura, eu exploro outras linguagens também. Então, eu vou falar primeiro sobre a obra que é a instalação, né, se chama Passageiro. É uma obra que é uma representação de um rosto de um homem negro, e eu coloquei esse título Passageiro porque eu busquei, nessa forma, nessa obra, representar de forma arquetípica um homem negro, mas também indicando o movimento, como um personagem negro ele pode transitar e promover esse devir pelo mundo, entre continentes, e aí pode haver várias significações, né? Pode ser entre continentes, o continente africano e as Américas, pode ser também no sentido de pensar o corpo que se desloca de uma cidade, dormitório, para uma cidade de uma região mais central, e também pode ser percebida assim, essa questão da transitoriedade desse corpo em religiões, né? Também de matrizes africanas, pode ser relacionado à questão do orixá Exu. Então, é o passageiro no sentido tanto do efêmero quanto da passagem de um deslocamento de um lugar para o outro. Na outra obra que eu apresento, faz parte de uma série que se chama Mulheres Máquina, e a minha pesquisa de mestrado, né, na UFRJ, ela é sobre corpo-máquina,
também, e essa pesquisa eu pretendo abordar também dupla vertente, como o corpo humano ele pode se hibridizar à ideia de máquina. Então, pensar, por um lado, a sobrecarga que as mulheres periféricas elas sofrem no cotidiano pelo acúmulo de tarefas, tanto tarefas domésticas como trabalho não doméstico também, fora do lar, e também pensar o corpo-máquina a partir da imagem de um robô e como esse robô ele pode ser interpretado não de forma física, mas robô a gente pensa hoje como algo invisível também. Então, como isso pode afetar a subjetividade também, não só o corpo, mas a subjetividade das mulheres, que têm uma excessiva carga de trabalho braçal. Então, é uma pesquisa que eu abordo a questão do corpo, pensando também em questões sobre novas tecnologias e como elas influenciam nesse mundo que algoritmiza a vida de todos nós, né? Mas não pensando como algo negativo todo o tempo, que possamos também ser máquinas desejantes, né? Produtoras de desejos e de coisas maravilhosas, não apenas de trabalho e força braçal. E, resumindo a isso, eu encerro por aqui a minha fala. Obrigada. Oi, Thaís, muito obrigada por você compartilhar um pouquinho mais das suas obras. Vou passar a palavra para a Sema. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Sema, sou artista e curador, faço mestrado atualmente no PPGART da UERJ. Estou participando da exposição Saravá com duas obras, dois vídeos. O primeiro se chama Como Aquela Canção da Gal, que é um trabalho que eu realizei bem no iniciozinho da quarentena. Então, foi um meio de eu conseguir lidar com aquela sensação de medo, aquela sensação de incertezas, né, que a gente teve naquele momento, que a gente não sabia quando aquela situação ia terminar, quanto ia durar, né? E o vídeo foi uma tentativa de fazer um retrato desse cotidiano, assim, e comparando com a letra da música Como 2 e 2, da Gal Costa, que faz parte de um álbum dela muito famoso que eu estava ouvindo justamente naquela época. E o outro trabalho que eu tô expondo se chama Escritas Fracassadas, um trabalho que eu realizei ano passado, foi o meu trabalho de conclusão de curso em artes visuais na UERJ, e é um trabalho em que eu faço uma performance em que eu pego um batom velho e desgastado e eu escrevo a palavra solidão no meu rosto. E, enfim, como tem só 5 minutos aqui para falar, né, eu fiz um TCC sobre esse trabalho, né, mas eu vou tentar me ater a alguns aspectos, assim. E é um trabalho que fala sobre solidão, que fala sobre o preço que pessoas LGBTs pagam por serem quem elas são, né, por quererem se expressar como elas gostariam. O uso do batom teve uma escolha por conta de uma ocasião na minha adolescência em que eu postei uma foto numa rede social usando batom, e isso gerou certas consequências violentas para mim, assim, desde comentários maldosos de pessoas, colegas de turma meus, até ter a ocasião de que um pastor veio na minha casa e disse que eu era uma pessoa endemoniada e quis me exorcizar. E então eu fico pensando nessa questão do batom como esse elemento de construção de gênero, né? Esse elemento que delimita muito fortemente um gênero, onde o meu ato não era naturalizado, mas a violência que eu sofri era extremamente naturalizada, né? Porque se esperava-se que naquela ocasião era natural que eu sofresse alguma violência, que eu sofresse o risco de sofrer uma agressão na rua, né? E, então eu fico pensando muito nessa questão também da solidão como uma pessoa trans não binária, de estar nessa jornada de autodescoberta. Então eu também dedico esse trabalho muito às pessoas trans não binárias que também estão se descobrindo a forma de se expressar, as crianças e adolescentes LGBTs que também
estão ali antes de saberem quem elas são, já estão sendo vítimas, né, de homofobia, de transfobia, né, antes mesmo delas saberem quem elas são, elas já são colocadas nesse lugar, né. E, enfim, é isso. Queria muito agradecer, né, a galeria, a Bianca, a Anitta. Parabéns a todos os artistas, todos os trabalhos incríveis, assim, gostando muito de ver vocês falando sobre isso. Enfim, é isso. Muito obrigado. Sema, muito obrigada. Vou passar a palavra para a Cecília. Olá, boa tarde. Meu nome é Cecília Cavalieri. Queria agradecer toda a equipe da Galeria Anitta Schwartz, a Bianca, a Anitta, enfim, pela oportunidade de estar nessa coletiva que eu já tinha até observado com a Bianca. Ela tem uma força singular, assim, de conseguir juntar tantas coisas diferentes de um jeito tão especial, tão fluido, né? Tão potente, assim, dentro do espaço da galeria. Eu estou participando da exposição com um vídeo que se chama Poéticas do Leite, Políticas do Céu. É um trabalho originalmente feito para o digital, mas para a galeria eu adaptei como se fosse um média-metragem. Então, são vários fragmentos de situações em torno da questão do leite, né? Que passam desde um problema de enfrentamento em relação à Via Láctea, a partir da relação com a matéria leite, né? Ele começa com um sonho, então é uma narrativa, é uma contação de história, na verdade, uma contação de história a partir de imagens de leite e de trigo que vão se dando assim no percurso. Ele tem participação especial da minha filha, porque essa pesquisa ela surge muito no momento em que eu me dou conta quando eu gero uma autoidentificação grande com os corpos lactantes da indústria do leite, né? E aí começo a questionar essa excepcionalidade humana. E ela é quase que um passeio cosmológico, assim, por essas questões. E no final, além dessas imagens de trigo, de leite, imagens de microscópio, enfim, eu encontro uma comunidade de pessoas que ajudam a narrar esse vídeo, essa história, contar essa história comigo, né? Então, ela começa com um sonho, termina em outro, e no meio, né, entre um ponto e outro, uma narrativa meio cósmica que ajuda a repensar a questão da maternagem, não em torno da questão do corpo mulher-mãe, ou o corpo com útero que pariu, mas é quase que uma espécie de, para mim, né, assim, aí é uma questão minha, é um manifesto pelo fim da paternagem, que é o manifesto pelo fim da paternagem como a gente conhece, que é totalmente transcendental, né, meio difícil, e enquanto a maternagem é uma relação com a matéria, então é quase como um manifesto pela maternagem paterna, digamos assim, por corpos mais ligados à matéria e menos ligados a uma transcendência que é um patriarcal, colonial, enfim, complicado. É isso. Obrigada mais uma vez. Vou ser rapidinha para a gente continuar melhor. Obrigada. Oi, Cecília, muito obrigada. Vou passar a palavra para a Berê. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu gostaria de primeiramente agradecer o espaço. Eu sou Berê Magalhães, residente da cidade de São Paulo, e eu estou participando da coletiva na Saravana Anitta Schwartz com duas obras. A primeira chama Me Assombre e Eu, e a segunda chama Tudo Foi Belo. São duas obras que elas compõem a série Na Noite Nós Resolve, que foi uma série que foi produzida na segunda onda, em 2021, na segunda onda da pandemia. Ela foi uma série que nasceu com um saudosismo, assim, de não poder estar fazendo algumas práticas que para mim era normal, que como essa coisa da madrugada e tudo mais, foi algumas práticas que me construíram até enquanto artista. E nesse resgate dessa experiência prévia da pandemia, eu tentei trazer alguns elementos que eram usados
por mim, assim, enquanto artista também, artista de rua, de bomba e pichação, que foi o spray e o squeezer. Então, os materiais usados nela falam um pouco também sobre essa série. E essa série, ela fala um pouco de várias visões dentro dessa madrugada, não só aquilo, tipo, não só o que é belo, considerando essa madrugada, mas também o que é caótico. Então, nessa série tem uma obra que chama Uma Vida Interrompida, que é sobre um assassinato. Existe essa e uma das que está na exposição da Anita Schwartz, que é a Tudo Foi Belo, que é uma obra sobre essa beleza também, aquele amor de uma noite, talvez. E então é uma série que eu tentei resgatar várias epifanias e vários momentos da madrugada e amarrar ela nesse todo com algumas questões filosóficas e algumas questões sociais. E acredito que é isso. Mais uma vez agradeço a Bianca e a Anitta pelo espaço e obrigado por poder participar dessa conversa, muitas subjetividades aqui sendo engolidas, e é isso. Obrigada, Verê. Vou passar a palavra para Maria. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês, ouvir vocês falarem. Obrigada à equipe da galeria, Anitta, Bianca, obrigada pela organização desse encontro. Meu nome é, então, Maria Palmeiro. Meu trabalho, que está exposto na exposição, é uma série de pinturas que foram feitas então, no período de isolamento de 2020. No momento, na época, eu estava envolvida numa residência com um projeto que se chamava Mover com as Coisas, e aí, enfim, estava um pouco imobilizada, né, nessa situação, e aí eu comecei a trabalhar nessa série de pinturas muito pequenas em casa, e que foram onde eu pensava em trabalhar com uma espécie de animação, né? Então, que entre uma pintura e outra, coisas se moviam, coisas aconteciam, e assim eu passava de uma para outra. E aí essa situação de expor, ela é sempre interessante, porque ela é sempre também uma contingência, e é algo que te faz pensar o trabalho. Então, são pinturas muito pequenas, então eu não queria apresentar elas num grid. Para mim era muito importante que esse intervalo entre elas se mantivesse, né? Então, independentemente para onde elas forem, eu queria que esse vazio que havia entre elas, e que em algum momento também eu passo a entender que esse espaço entre virtual é um espaço que não precisava ser realizado, né, por uma animação, assim, mas ele era um espaço que desse espaço assim, para a imaginação dessa continuidade. Então, isso também é uma coisa, isso é sempre interessante, assim, olhar para essas situações, né, que a exposição traz, que o espaço da galeria traz para você, e que modificam o trabalho. E meu trabalho hoje, então, também está muito ligado à escrita e narrativa, né, esse pensamento da continuidade envolvendo o trabalho de escrita e narrativa. Então, também, daí essa organização entre 9 partes, né, 9 narrativas que são independentes, mas também se complementam. Também, a partir disso, né, já pude produzir um exercício de escrita, né, sobre esses conjuntos, essas sequências. Então, essa oportunidade, sim, me fez também pensar o trabalho e continuar me movendo. Então, era isso. Obrigada. Oi, Maria, muito obrigada. Vou passar a palavra para o Renan. Será que o Renan caiu? Oi, Renan. Vocês estão? Bom,
Meu nome é Renan, eu sou nascido e criado na Zona Oeste do Rio, atualmente moro no Catumbi. Para mim é muito importante falar de onde eu sou, porque isso faz parte da minha narrativa também. Quando eu iniciei na pintura, eu falava sobre o deslocamento da cidade, quando eu morava em Bangu, e tinha um ateliê na Lapa. E a minha pintura falava muito sobre isso, sobre o deslocamento e sobre a violência de viver num corpo marginalizado, numa cidade que existe uma política de ódio tão agressiva quanto nossos corpos. E, inicialmente, meu trabalho falava disso. Com esse trabalho, eu tive a oportunidade de ganhar algumas bolsas e poder estudar. Compartilhar um ateliê com outros artistas também foi uma experiência muito boa, porque eu tive troca com artistas de outras linguagens e outros lugares, e deu para aprender bastante. Depois eu fui desdobrando meu trabalho e comecei a estudar cor e forma. Meu trabalho atualmente é um trabalho abstrato e surge do princípio de que se cor é luz, e luz é energia, então nós podemos experimentar energia de cores. E com isso eu pensei na cor preta, que a cor preta é a ausência de luz, e o preto, né, denominado para nossos corpos, é a ausência de alma. E durante esse processo dessa série que eu produzi, eu fui pensando muito sobre isso. A série que está exposta na Anitta é a série que se chama Universo Particular. É uma série de 6 obras dessa pesquisa abstrata. E o Universo Particular é um universo criado por um homem preto que não pôde ser menino. Então também resgato essa coisa de infância e tal. E basicamente é isso. Estou desenvolvendo, estou pesquisando, estou num momento de estudo. Não acho que eu tenho nada concreto ainda. É tudo uma pesquisa e tudo experimentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Renan. Ah, É linda a pesquisa, todas as pesquisas. Vamos seguir o fio. Nicolas. Olá, vocês estão me ouvindo? Tá? É porque eu estou com um fone que é a primeira vez que eu uso. Gente, boa noite. Meu nome é Nicolas Soares, eu sou aqui de Vitória, no Espírito Santo. Sou artista formado pela Escola de Belas Artes lá em Salvador, na Bahia. Fiz mestrado aqui na UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. E atualmente eu sou diretor do Museu de Artes do Espírito Santo, que é um espaço da Secretaria de Cultura aqui do Estado. E só para falar um pouco das minhas empreitadas aí pela arte institucional. E eu queria agradecer a oportunidade de participar da exposição. Prazer em revê-las, Bianca, Anitta. Muito obrigado, fiquei muito, muito feliz, gostaria muito de ter ido, mas foi no momento também de ápice de Covid por aqui, então sobre a minha pesquisa e o meu trabalho, eu exponho uma foto, uma fotografia da série O Amor é o Campo de Batalha. Essa fotografia é de 2019. Desde 2018, 2019, eu tenho me atentado a essa pesquisa, que faz parte de uma pesquisa maior. Eu trabalho com pesquisa e fotografia há mais de 15 anos e com interesse em relação às construções de imagem
entendendo um aspecto devocional da imagem, ligada principalmente ao campo amoroso. E como essa imagem, dentro da pesquisa, na verdade, eu entendo que existe uma grande imagem, e a partir dessa grande imagem a gente se relaciona com todas as imagens do mundo. Essa grande imagem, ela é pautada por um arquétipo branco eurocentrado na figura de Cristo, e como a partir dessa imagem a gente começa a se relacionar com as outras e com as outras coisas. E sob esse ponto de vista, e a partir da fotografia e das questões que são pertinentes à própria fotografia mesmo, eu vou desenvolvendo imagens em que eu entendo que se possa colocar num lugar devocional, criando um ruído, uma antítese, ou até mesmo um reforço do que a gente entende dessas imagens. No Amor ao Campo de Batalha, eu me deparei, em certo momento, aqui em Vitória, na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que é uma igreja datada de 1765, um dos prédios mais antigos aqui da cidade. Eu me deparei com o Campo Santo dessa igreja, que é o cemitério, e eu tenho um interesse nessa imagem do cemitério, vindo também, entendendo as próprias questões da fotografia, ligado ao tempo e à morte, mas principalmente como eu entendo a fotografia como tumba, e principalmente o retrato como um tumba. Uma das minhas pesquisas principais é sobre retrato, e quando eu me deparei com esse cemitério na Igreja do Rosário dos Pretos, foi muito impactante para mim entender aquele espaço como imagem e entender aquele espaço como fotografia. E o Amor ao Campo de Batalha, antes dele ser essa pesquisa em que a imagem ela aparece, né, ela é construída, ela é manifestada, na verdade, né, em alguma superfície, eu entendo o Amor ao Campo de Batalha como um objeto enunciado da arte, em que eu, como objeto de arte, eu poderia colocar ele em qualquer lugar e ele se relacionaria com os aspectos desse lugar. Então, eu levo esse objeto enunciado da arte, que é o Amor ao Campo de Batalha, para o espaço discursivo do Campo Santo da Igreja do Rosário dos Pretos, aqui em Vitória. A imagem, a fotografia que está na exposição é essa paisagem, retrato do Campo Santo, e ela é um fragmento da pesquisa imagética, dessa pesquisa que depois se desdobra para um outro braço, que é a Última Trincheira, que eu tive um apoio da Bianca, por sinal, numa residência artística em São Paulo. Acho que é isso, para não me alongar muito, né? Obrigado pelo espaço também, e parabéns, sucesso. Obrigada, Nicolas. Vou passar a palavra para a Carol. Olá, boa noite. Vou me juntar aí ao coro de agradecimentos, Bianca, Anitta e todo mundo, e todos os artistas. Muito feliz de poder ouvir todo mundo. Aqui é uma super oportunidade de entender assim, os processos. Para a exposição, né, é difícil quando a gente está numa coletiva, né, juntar tudo e todas essas ideias e pesquisas, né? E eu achei que a exposição ela ficou muito... Foi uma ótima seleção mesmo, porque eu achei que os trabalhos
dialogavam e estavam no lugar certo, foi muito bom. O trabalho que está sendo exposto se chama Peles, que faz parte de um braço da minha pesquisa. Eu venho pesquisando há um tempo cinemas de rua e todo esse processo que essas salas de cinema foram passando, né, pela gentrificação, processos econômicos, esses abandonos dessas salas de rua virando salas de shopping. E numa dessas pesquisas eu chego na área que é a parte pornográfica, né, que muitos cinemas de rua, para não fecharem as portas, eles viram cinema pornô. E aí eu me deparo também com essa questão de ser mulher nesse ambiente, né, feito para o prazer masculino. E eu começo a ter contato com todo esse material, principalmente com cartazes da década de 70, 80, que são até esses cartazes que estão expostos, que são, ao meu ver, assim, uma obra de arte. Eles têm uma cor, têm um pensamento estético muito interessante, tem uma tipografia variada, tem desenhos, só que o conteúdo é muito machista. Então, eu venho trabalhando com esse material, esse acervo de cartazes, e tentando subverter um pouco essa comunicação, né? Porque o cartaz ele é algo que você olha, né, eles são bem publicitários, você olha, entende, vê o nome do filme e entra no cinema, né? Então, assim, eu venho de outra série de cartazes que eu pego a estética dos cartazes, boto outros nomes, outros desenhos, com outros corpos, com outras situações mais atualizadas, e que chama Pornografia Política, que é um outro trabalho, que eu brinco com essa ideia de que tanto a linguagem da pornografia quanto da política, a gente está o tempo todo trabalhando esse duplo sentido. E como esses dois ambientes, eles podem ser muito próximos, né? E a linguagem, eu também estou todo momento usando no meu trabalho, faz parte da minha pesquisa, como que a gente usa a comunicação para o prazer, para o erótico, para o desejo. E a pornografia ela é um lugar muito explícito, né? Que você vai procurar pornografia, tá o tempo todo, na maioria, mas não todas, mas, né, são cenas explícitas, corpos em ação o tempo todo. E aí, para essa série que eu trago para a exposição, elas são sobreposições de cartazes que eu vou cortando e criando mosaicos. Tem um conceito também de, como se fosse da traça que vai comendo papel, que vai, de alguma forma, intervindo bem aleatório e vai mudando totalmente aquela história, o que está escrito, e você vai criando uma outra imagem. Então, para essa série, que a ideia era de sobrepor, de ter criar colagens, mas também saindo um pouco dessa ideia de recorte da colagem, e sim sobrepor papel, fazer daquele objeto que é plano também ser tridimensional, que ele também tivesse volume, movimento, de alguma forma se relacionando ao que a gente vê nos filmes. E eu acho que é isso, né? Eu posso aqui ficar falando mais tempo, mas essa é um pouco minha pesquisa. Obrigada, Carol. Vou passar a palavra para o Caio. Olá, boa noite. Também vou me juntar ao coro de agradecimento. Obrigado, Bianca. Obrigado, Anitta. É um prazer estar aqui com vocês, com os outros artistas, conhecer melhor a pesquisa de vocês e poder trocar ideias. Eu me chamo Caio, sou de São Paulo, sou artista plástico e hoje atuo como pesquisador na Casa do Povo, na parte de acervos. Então, eu lido com traças também. No caso, a gente tenta não deixar elas atacarem nossos documentos, mas muito interessante esse seu trabalho, Caroline. E, bom, nessa exposição eu apresentei um conjunto de 6 desenhos que eu produzi ao longo de 2021. Eles compõem uma série muito maior, que, enfim, eu venho
trabalhando nessa série desde 2019, hoje conta com mais ou menos 100 desenhos. E, curiosamente, é uma série que começou quando eu estava aí no Rio, quando eu estava estudando no Parque Lage, e de algum jeito o começo dessa série foi tirar os desenhos do caderno, né? Eram desenhos que eu já fazia nos cadernos, eles eram espécies, mistura de desenho com anotação, com projeto de trabalhos, e eles foram sendo... Eu tirei eles do caderno, eles passaram a ganhar uma independência, né? E, enfim, poder mudar eles de ordem, mudar eles de espaço e ver eles de formas diferentes. Para essa primeira parte, eu dei o nome de Projetos para a Ruína, que era a ideia de articular essas duas ideias, projeto e ruína, que são aparentemente opostas, né? Mas num jogo de tentar, enfim, projetar ruínas, né? E eu digo que são ideias opostas porque projeto enfim, é uma ideia muito cara à arquitetura e, enfim, mas não só, também a projeção no cinema, né? É sempre uma ideia que remete a um futuro, né? Então, o projeto arquitetônico é um jeito de pensar o que vai ser determinada construção, determinada obra. No cinema, a luz é projetada para frente, né? A flecha é projetada, e essa palavra, enfim, tem tudo a ver com a palavra projétil, né? Aquilo que se projeta. E ruína, pelo contrário, é uma ideia que está ligada ao passado, né? De algum jeito é o que sobrou. São os escombros, são as coisas que elas sobrevivem ao tempo e de algum jeito são projetos que acabaram e o que sobra são as ruínas. E a ideia era um pouco jogar com isso, já que eu não sou arquiteto, então eu posso fazer projetos que são impossíveis e eles não precisam parar em pé, porque eles habitam nesse campo da folha, do papel, então isso permite uma ficção. E esses desenhos eu entendo eles justamente assim, como a criação de ficções onde podem se articular paisagens, máquinas, cidades e, enfim, e personagens também, que por vezes são personagens conceituais ou então que na verdade representam ideias, né? Ainda eles trazem, para mim é muito importante isso, a ideia de ser uma espécie de caderno de anotações aberto, né? E dentro dessa paisagem ficcional, esses elementos eles podem emergir, eles podem sedimentar e aparecer, e eu entendo eles como um exercício mesmo de articular essas ideias e como uma espécie de escrita, né? O desenho como uma espécie de escrita, e não uma escrita linear, mas espacial, e que ela está numa negociação constante entre o que é consciente e o que é inconsciente. Então, de alguma forma, esses elementos eles vão aparecendo, eles vão surgindo, e vou encontrando uma lógica própria para eles se articularem. E como um jogo também, uma escrita e um jogo, mas é um jogo, eu entendo como um jogo para se perder. E se perder nos dois sentidos um pouco, se perder num labirinto, nesse labirinto da ficção, e, enfim, e tentar negociar com essa própria produção. E é um pouco isso que eu queria dizer. Obrigado novamente, e é um prazer estar aqui. Obrigada, Caio. Muito obrigada. A minha lista de inscritos, as anotações chegavam até o Caio, mas eu estou vendo o Antônio, Samuel, Michele, Alexandra levantou a mão, Luísa. A gente ainda tem mais 30 minutos para a gente continuar essas apresentações, de repente a gente poder fazer uma pergunta, ou fazer um compartilhamento. Tem muitas ideias, tem muitas questões aqui, mas eu acho que seria muito importante que a gente tivesse esse momento para se apresentar, né, para compartilhar um pouco da sua obra e da sua pesquisa. Alexandra? Eu falo agora porque tem uma lista, né? A lista estava anotada até o Caio, por isso que eu estou convocando agora, assim,
Michele, Zé Pronto. Tepedino, o Antônio Gonzaga Amador está aqui também, a Pilar está aqui também. Não é obrigado a falar, eu sei que às vezes a gente, né, fica até um pouco assim intimidado. Mas se vocês quiserem compartilhar, assim, 1, 2 minutinhos, para a gente A minha escutar um fala vai pouquinho ser de cada um. a minha fala vai ser bem rápida, assim, e para mim acho que é importante falar, porque eu não pude ver a exposição, porque eu não sou do Rio de Janeiro, não moro no Rio de Janeiro, sou de Brasília, mas moro em Salvador desde 2015, saí de Brasília em 2013, fui para Fortaleza, para Salvador desde 2015, então enfim, não pude ver, mas acredito que deva estar linda, por causa da fala dos colegas aqui e pelas fotos que eu vi. Eu me considero hoje uma artista do corpo, né? Então, enquanto artista do corpo, eu transito pela dança, pela performance, pelo gesto, pelos pequenos rituais que têm um poder afetivo, né? Então, enquanto os meus colegas falavam aqui, eu decidi deixar minha câmera aberta e mostrar um cozimento de um cuscuz, né? Um cuscuz, que é essa comida considerada nordestina, assim, ela não é apenas dessa região, mas ela tem esse conhecimento social, e decidi deixar esse cozimento, esse fazimento, né? Porque eu gosto, não só, mas os meus trabalhos, eles falam muito de rituais, né? Seja o ritual da cozinha como um dispositivo de encontros, e eu entendo que isso aqui ele é um encontro, ou seja, o ritual de enterrar e desenterrar fotos como um ritual de cura, e enterrar e desenterrar fotos é o que eu mostro no meu vídeo, que foi selecionado pela galeria, que se chama Sobre Imagens que Descansam. Sobre Imagens que Descansam, ele fala de um ritual onde eu enterro e desenterro fotos de família. Na verdade, eu enterro um trabalho meu anterior, de eu sair de Brasília, que fala de família, e aí ele é um trabalho sobre retornos, porque em 2020, por causa da pandemia, minha mãe pegou Covid, eu tive que voltar para Brasília para cuidar dela. E aí, nesse processo, enfim, eu já estava trabalhando, pesquisando um pouco a temática de família, de memória, de ancestralidades. Então, foi um retorno para minha cidade natal, mas também foi um retorno para a família em si, né? Para esse lugar da família, que é um lugar de muitos segredos. Então, eu volto também, de alguma forma, eu me volto para os meus trabalhos que eu fiz também, né? Então, o vídeo, basicamente, é um vídeo de quase 10 minutos, onde eu enterro elas, assim. Então, eu mostro apenas as minhas mãos, assim como hoje aqui eu estava mostrando apenas as minhas mãos nesses pequenos gestos, nesses pequenos rituais, que eu acredito que são tecnologias ancestrais, né? Eu acho que a cozinha, ela é uma tecnologia ancestral, né? Quem é do Candomblé, quem é da Umbanda, sabe que ela, inclusive, ela é uma tecnologia matriarcal, tem um poder matriarcal em cima disso. E aí eu fiquei pensando muito, quando eu fiz esse vídeo, nesse enterramento como um processo de cura, né? Talvez como um processo de tentar curar as dores que haviam ali, e quando elas eram desenterradas, as fotos não eram mais as mesmas, e nem eu. Então, meu trabalho, ele fala disso. E aí eu faço coro, como todo mundo, e agradecer pela oportunidade de apresentar. Espero poder estar vendo esses artistas aqui também, pessoalmente, em outros momentos. Alexandra, muito obrigada. Vou passar a palavra para a Michele. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Eu sou de São Paulo, eu vivo e trabalho aqui. Também gostaria de agradecer, Bianca e Anitta, essa oportunidade. Eu acho que uma galeria como a da Anitta dá uma oportunidade para novos artistas, jovens artistas como eu. É muito importante para essa carreira que a gente quer seguir. Bom, meu trabalho, eu pesquiso muito sobre comunicação, e eu trabalho com colagem. Meu trabalho são 2 da série Espaços. Então, eu tenho uma relação entre o papel, a cor, o gesto. Essa série eu produzi na época da quarentena, e eu estou falando na questão do espaço, sobre o confinamento, como nós estamos vivendo. Eu tenho uma formação em economia, então eu tenho um pouco da matemática e da regra da matemática dentro dos meus trabalhos. Eu, sozinha, me coloco regras
para estar falando dos meus trabalhos. Eles são em séries, geralmente, como se fossem capítulos, essa coisa da comunicação. Então, eu uso material, eu vou em busca de livros antigos, essas fitas que eu uso no trabalho, então são colagens com fitas, né? E essas fitas que eu uso no meu trabalho são referências às fitas de restauro de livros, desses livros antigos. Então, de longe parece uma pintura, mas ao mesmo tempo, quando você chega perto, você vê que são colagens de fitas lado a lado, e como se fosse a pincelada da pintura, né? Então, todos os meus trabalhos eu tento fazer no olho, não tem muita medição, então, às vezes ele está torto ou ele não está certo, para dar essa questão da pincelada para entrar a pintura. Então, esse trabalho, assim, eu comecei a ver as imagens que se formavam no espaço, dentro do confinamento da casa. Eu comecei a ter um olhar diferenciado para a casa, para onde eu estava vivendo, e eu comecei a ver essas formas, esses objetos, e eu comecei a pensar neles como personagens, como se eles eram os personagens principais dentro da casa, e que a gente estava ali para assistir aquilo como um espectador. Então, eu comecei a ver esses triângulos, esses quadrados, que são as formas da casa, né? O quadrado e o triângulo. Então, eu quis fazer esse jogo um pouco do quadrado e do triângulo, falando da questão da casa, e desse jogo do papel, que ele também se torna um suporte que é tão importante quanto, não só como a fita colando no papel, né? Então, desse jogo do papel, dessa conexão entre um papel e o outro. Então, foi esse o trabalho que eu apresentei, e eu acho que é isso. Michele, muito obrigada pela sua apresentação. Vou passar a palavra para a Luísa. Não está funcionando o áudio. Luísa, de repente você entra e sai para o link conectar, para o áudio conectar, a gente passa para o Antônio. A gente não está te escutando. Tá bom. Antônio. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Antônio. Prazer em falar com todos vocês aqui hoje. Fazer a fala institucional agradecendo a Bianca, a Anitta e a equipe da galeria por essa exposição. Agradecer também a todos vocês pela oportunidade de conhecê-los. Conhecer vocês, porque eu acho que foi bem interessante participar, bem interessante ver os trabalhos reunidos e ter a oportunidade de estar junto com vocês aqui é uma coisa bem legal, assim, né? Sinto muito feliz nesse momento aqui. Infelizmente, nesse espaço virtual, porque eu sou da performance, então também sou uma pessoa que gosta da relação do corpo e de estar junto, assim. Eu, junto com o Jandir, nós fazemos a Amadores Júnior Segurança Patrimonial Limitada, que é uma série de performances que lidam com a relação da institucionalidade, com a relação de trabalhadores de espaços institucionais, principalmente da arte, e suas formas de sociabilidade, né? Então, basicamente, eu e Jandir, a gente performa como seguranças e oferece serviços e produtos para as instituições, e elas, como performances, elas aceitam o declínio nessa relação. Na exposição, a gente ofereceu uma performance chamada Serviço, que era basicamente uma ação que vai lidar com uma sineta de mesa, que é aquele objetinho que você bate para ser atendido. E nessa condição, a gente performava que toda vez que alguém tocava essa sineta, que estava estendida na nossa palma da mão, o serviço acontecia e a gente parava de oferecer isso, né? Então, a gente apresentou essa performance durante a abertura
E a gente também estava apresentando o croquis dessa performance, que apresenta um desenho, basicamente, de uma mão estendida com uma sineta, e o programa performativo dessa performance. Então, basicamente foi isso, e esse é um exemplo de várias performances que eu e Jandir realizamos em outros lugares e outras instituições, né? Dependendo do lugar e dependendo do espaço onde a gente está atuando e tal, a performance muda, mas sempre tem essa diretriz que é oferecer um serviço de segurança patrimonial para a instituição e pensar as relações dessa performance com os trabalhadores e com as pessoas que frequentam esses espaços, como que isso denota essa relação de sociabilidade relacionada principalmente ao espaço do trabalho. Acho que, falando de maneira resumida, é isso. Obrigado. Antônio, muito obrigada. Vou chamar a Juliana, que também gostaria de falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Olá, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Trajano, eu sou licencianda de Artes Visuais pela UFRJ, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro. Bom, as minhas experimentações, elas se dão mais com trabalhos de intervenção urbana, escultura e pintura, principalmente intervenção urbana, e eu busco abordar temáticas sobre o subúrbio, representatividade e percepções do sagrado no cotidiano. E a obra que está exposta se chama Ao Desejo Desconhecido. É uma escultura com a frase: "Você achou uma estrela cadente, faça um pedido". Esse trabalho ele começa numa intervenção urbana, na zona norte do Rio de Janeiro, onde eu carimbo essa frase em pipas, próximo do meu bairro, e a proposta dada, de fato, é fazer essa relação com a lenda urbana, com a tradição, mas, para além disso, existe a intenção de estimular uma reconexão com desejos esquecidos ou abafados, né? Então, eu penso que o encanto da tradição ela não está na possibilidade do desejo cumprido, mas na lembrança de que há desejos em si, de se saber desejante de algo, né? Com letra maiúscula. Desejar é também movimento, mesmo que seja imperceptível. Então, existe essa transformação da rua para a galeria, né, desse trabalho, e existe essa intenção de produzir brechas no cotidiano. A proposta do trabalho é essa, e é isso. Meu desafio atual como artista tem sido pensar em falar sobre vida, né? Eu saio de um lugar onde eu vinha produzido sobre dores, e agora meu desafio vem sendo pensar em como produzir sobre vida, sobre potência, sobre o viver periférico e a vida e a potência nesse lugar. É isso. Muito obrigada, Juliana. Vamos passar para a Luísa. A gente já está se encaminhando para o fechamento dessa nossa conversa. Não podemos passar das 7. Então, a gente tem agora mais uns 10 minutinhos para o fechamento. Tá bom? Luísa? E aí, agora está funcionando? Tá, ótimo. Boa noite. Quero agradecer a Anitta, a Bianca, estava falando, né, sobre os agradecimentos. Também foi um prazer conhecer todos os artistas, suas falas, seus conceitos, enfim, as ideias. É muito interessante, assim, esse cruzamento, e acho que essa conversa foi essencial. Tá sendo, né? E, bom, então, sobre o meu trabalho, eu mandei uma videoperformance chamado Apanhamento, que é o resultado de um mergulho que eu fiz no final de 2020 sobre os sambaquis, sítios arqueológicos que sofreram um grande desmonte, praticamente uma extinção nos dias atuais, devido à construção de casas e urbanização a partir do século XVI. Assim. Então, existiam esses sítios arqueológicos pré-históricos feitos pela população litorânea do Brasil. Eram amontoados de conchas, basicamente, e com a colonização e construção civil, as conchas foram usadas como matéria-prima para a construção. Assim.
por ser um material bem firme, né, e ajudar enfim, na construção civil como um todo. Então, o vídeo ele é um vídeo mudo, não tem som, ele é um díptico, onde basicamente eu faço uma ação de construção e destruição dessas conchas. Então, é um movimento repetido, é um movimento devagar e lento, onde eu exploro justamente esses relevos que se constroem e se destroem, e aquilo que está em plena transformação, assim. Bom, e aí é basicamente isso. Enfim, tem 6 minutos o vídeo e foi um prazer ter exposto lá. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Luísa. Mais algum artista? Uma última apresentação que gostaria de falar um pouco sobre o seu trabalho? Samuel. Ok. Vamos fechar com Samuel, então. Samuel, olá, boa noite. Bem. Já é boa noite. Oi, tudo bom, gente? Acho que precisa muito agradecer aí o edital, né, que foi aberto. Foi uma oportunidade bem boa, acho que para muita gente aí que não está no Rio de Janeiro, né, colocar o seu trabalho, né, numa situação assim muito privilegiada. O meu trabalho que foi exposto ali é uma pintura, né, que eu pintei nos anos de 2017 e 2018, e eu estava bem mexido na época, assim, um grande reboliço emocional, né, na vida, assim, ser pai, enfim, né, todas as outras coisas da vida. E foi feito um trabalho, assim, muito de busca de caminho ali, né, de um lugar do olhar, um lugar do repouso, né, mas eu acho que quando a gente fala uma pintura, a gente sempre recorre a uma narrativa e ela sempre vai ser uma segunda invenção, né? Então eu sou muito suspeito para falar do trabalho, que sempre vai ser mais uma pretensão do que algo que vai de comum acordo com o que todos veem, né? Então eu acho que existe ali uma busca por formas que possam se desdobrar na imaginação do outro, né? Criar situações que em algum lugar contemple talvez um inconsciente coletivo, né? Esse lugar de um bosque, né? Eu acho que ele me lembra assim muito uma situação lúdica também, né? Do bosque, e como é o único momento, eu acho que eu tento ser pontual ali, né? Chamar aquilo de bosque, não de jardim, por exemplo. Acho que ali já pode dizer alguma coisa. Mais uma vez, eu fico muito agradecido de estar participando num lugar com artistas de tão alto nível, né? Porque a exposição está muito boa, os trabalhos, eles são fortes, né? Eu acho que, na medida do possível, com quem a gente consegue conversar, eu consegui conhecer alguns artistas na abertura, né? E tá sendo produtivo, assim, né? Porque é sempre uma rede, né? Nós somos uma rede de apoio também um para os outros, tá? E eu vou encerrando aqui, deixando um beijo para todo mundo aí. A conversa foi muito boa aí, saber um pouquinho de cada um, tá certo? Valeu. Obrigada, Samuel. Michel? Alô? Michel, você está por aí? Estou aqui. Oi. Sou eu? Sim, para a gente... Posso falar. Rafaela também. A gente vai encaminhando mesmo para o fechamento. Eu estou na galeria, a Anitta também. A gente realmente temos aí esses últimos minutos. Eu acho que não vai dar tempo para a gente fazer perguntas, nem uma mesa redonda. Talvez a gente precisaria de um segundo encontro como esse, né, para isso. Mas, enfim, Michel apresenta, a Rafaela, e aí depois eu faço os meus agradecimentos e os agradecimentos da galeria também. Ok. Vou ser breve aqui, mas não posso deixar de endossar aí o coro de agradecimentos.
a galeria, né? Enfim, dar parabéns à montagem. Enfim, estou muito feliz de participar com todo mundo. Acho que foi muito feliz a iniciativa, o resultado, o processo. E o trabalho que eu apresentei lá é um trabalho chamado Tópicas, que são umas caixas, né? Pequenas caixinhas, né? Com tipos de chumbo. Estão relacionados, eu acho, que com a minha pesquisa, que eu não consigo identificar propriamente assim, uma temática, né? Uma mídia específica. Eu acho que vai numa interseção entre objetos e ações, processos, enfim. E essas caixinhas contêm palavras. E tem uma certa recorrência, né, de palavras em um certo conjunto de trabalhos, né, de sistemas gráficos, né, de representação, né, de esquemas de classificação, enfim, ligados à astronomia, enfim, ao campo do conhecimento científico, que eu tento associar a palavras ou a objetos, a elementos naturais também, como, enfim, sementes e outras coisas, né? Para, enfim, lançar uma luz talvez sobre uma dimensão do tempo, a questão da condição humana, então lançar uma perspectiva simbólica, né? Então tem sempre uma relação com um sujeito, a natureza, talvez a ancestralidade humana e a atualidade, e alguma coisa que, enfim, eu acho que são mais interrogações, né, sobre o que nos conecta, né, de alguma maneira. Então, o Tópicas é um projeto que demorou para ficar pronto, assim. Eu parti do princípio de que nós todos temos utopias, né, e não utopia no sentido, assim, né, vem lá, né, uma palavra que vem do Thomas More, né, um livro antigo que fala de uma sociedade imaginária, uma ilha, inclusive, fictícia na costa da América do Sul. Mas eu falo como desejos, né? Estava ouvindo a fala anterior, eu acho que todos nós temos, né? Enfim, expectativas que não se cumprem, né? Uma visão compartilhada socialmente que não se realiza. Então, as caixas, na verdade, elas são fechadas, né? Elas são preenchidas por tipos de chumbo, que também tem essa coisa do tempo da obsolescência em outros trabalhos, né? Essas litografias que eu uso são antigas, né? Enfim, tem uma coisa com isso, sim. E essas palavras são construídas com tipos de chumbo, então elas, na verdade, elas se revelam, mas se escondem, porque como são tipos, tudo fica ao contrário. Então você abre a caixa e tem uma certa dificuldade para ler e percebe que tem um espelho interno na tampa. Então, com esse espelho você consegue ler palavras, 5 palavras, né? Uma palavra por caixa, que é miragem, mundo, norte, logo, longe, se não me engano. Então, basicamente, né, o trabalho é esse, né? Fala de uma coisa um pouco, né, se constrói, se estrutura, que faz parte de um pensamento meio estrutural, assim, entre a concretude e um plano ideal, enfim, entre uma presença e ausência, que é um pouco essa síntese da ideia, né, de utopia. Então, as caixinhas são utópicas nesse sentido. Eu acho que é isso. Obrigado a todos. Obrigada, Michel. Rafaela, então, para o encerramento da nossa conversa. Oi, gente. Quero agradecer também, um privilégio assim, imenso fazer parte dessa exposição. Os trabalhos estão assim, maravilhosos. Michel, eu fiquei horas vendo e abrindo as caixinhas e colocando o espelho. Nossa, eu fiquei viajando. Samuel, nossa, que honra estar do seu lado, ter meu trabalho do lado seu. Quando eu vi, eu mergulhei naquele bosque e fui na exposição de dia e a sua obra estava com cores diferentes do dia que eu fui à noite. Eu achei isso incrível. Realmente é mágico o seu trabalho. Bom, o meu trabalho que está no segundo andar se chama Knowledge is Power. São colagens digitais, são intervenções numa obra do Van Gogh chamado Café de Nuit, que ele pintou o interior de um café, que na época eles falam café, mas era um lugar que tinha prostitutas, tinha bar, e muitas vezes as pessoas dormiam lá. E eu quis transformar
esse ambiente que ele próprio, em cartas ao irmão dele, ele menciona que é um ambiente degradante e tal. Eu falei, não, eu quero transformar então esse ambiente, celebrar o conhecimento. Eu quis transformar numa biblioteca. Então, realmente é uma reinterpretação, uma releitura lúdica. O que eu quero realmente é a gente refletir na importância do conhecimento, na liberdade que o conhecimento dá para a gente. Muito obrigada, Rafaela. Anita, você gostaria de falar um pouco? A gente te escuta. O microfone está fechado. Ah. Estão me ouvindo agora? Ah, sim. Eu não sabia ainda se ia dar tempo de todos falarem. Eu até enviei uma mensagem para parabenizar a todos pela belíssima exposição, né? Porque ela não terminou ainda, nós adiamos mais uma semana. E parabenizar a Bianca, que também conduziu essa conversa, né? Ela realmente teve uma ideia que eu aprovei de momento, de logo, e aqui nós estamos, e é pena que temos que terminar agora, porque eu não sei se todos falaram ainda, mas, enfim, queria agradecer mais uma vez também. Obrigada. Obrigada, Anita. Muito obrigada. Enfim, por tudo, né? Muito obrigada a todos vocês, pelo tempo de vocês, pelo desejo de vocês. É um projeto que a Anita acompanhou cada etapa, ela acreditou nessa convocatória, ela acompanhou todo o processo seletivo, ela acompanhou a construção da expografia, então, de uma generosidade assim enorme. Obrigada, Anita, e obrigada a todos os artistas. Eu fiquei muito emocionada hoje com essa conversa. É muito bom poder escutar vocês, poder ver vocês, mesmo que através dessa tela, reencontrar, conhecer aqueles que eu não tinha encontrado ainda na abertura, ou que eu não conheço aqui do Rio, de São Paulo, ou de outros lugares. Então, eu só quero agradecer muito. Poderia ficar aqui por muito mais tempo, anotei várias coisas, teria várias perguntas, acredito que vocês também, mas o tempo não nos permite, então é isso. Bianca, eu acho que o Zé Tepedino não falou. Foi só eles, é o seu momento agora, final. Você tem 2 minutinhos para fazer uma fala e a gente finalizar. Pô, que honra, então, né, poder finalizar aqui. Enfim, eu acho que vou pular os agradecimentos, porque é muito redundante. E falar do trabalho, eu acho que depois de tudo isso aqui vai ser só uma pincelada no trabalho lindo que, na verdade, vocês fizeram, né? Acho que todo mundo, esse corpo de pessoas aqui que estão presentes, partindo da Bianca e da Anita, que foi realmente essa grande obra apresentada. Então, acho que o meu trabalho foi só uma dessas quase 50 camadas aí sobrepostas, e acho que falar do meu trabalho aqui seria só, enfim, seria nada muito grandioso, assim, grandioso é o trabalho de todo mundo aqui que aconteceu. Enfim, dessa forma eu finalizo aí essa apresentação e obrigado a todos. Sei lá, 1 minuto. Não, é só para mandar um beijo, obrigada, adorei ouvir todos, foi ótimo, e enfim, é isso, só um beijão aí para todos. Foi ótimo. Muito bom. Boa noite. Então tá, boa noite. Obrigada. Tchau, gente, boa noite. Boa noite. Beijo, obrigada. Boa noite, prazer. Obrigada. Boa noite, prazerzão aí, boa noite. Boa noite.
Boa noite. Obrigada, Bianca. Boa noite, Obrigada. pessoal. Obrigado, Bianca. Obrigado, Anitta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.